Eu sei que eu não falo muito sobre mim aqui nesse canal, mas eu queria falar um pouco da minha experiência sendo uma pessoa introvertida e tímida. E sim, tem diferença. Eu falei disso no primeiro vídeo do canal, mas ele é uma bosta, então eu vou explicar aqui de novo. Mas, oi, pra você que não me conhece, meu nome é Kalel, e dou as boas-vindas a todo mundo a mais um vídeo do canal. Em resumo, uma pessoa tímida é uma pessoa que tem dificuldade em interagir, que tem vergonha e ansiedade do que as outras pessoas vão pensar sobre ela. Já uma pessoa introvertida é uma pessoa que prefere ficar em casa, geralmente sozinha ou com pessoas muito íntimas e próximas. E sim, existem muitas pessoas tímidas que são extrovertidas, que preferem ficar em grupo, mas têm ansiedade, como eu disse. Da mesma forma que também existem pessoas introvertidas que não são tímidas, que não têm vergonha e nem ansiedade de estar em público. Mas no meu caso, eu sou os dois. Por muito tempo da minha vida, eu me via como uma pessoa extrovertida, mais tímida. Eu gostava de interagir com outras crianças, gostava de participar das aulas, de sair e etc. Mas eu era muito tímido, a seguir alguns exemplos. O mais antigo que eu me lembro aconteceu no 6º ano. Na escola eu sempre preferia sentar na frente. Nessa aula eu tava na carteira mais próxima da mesa do professor. Ele tava literalmente a menos de 2 metros de mim. Eu poderia sussurrar que ele iria me ouvir. Até que eu senti vontade de ir no banheiro. E fiquei com vergonha de pedir pra ele. Eu não era muito de ir no banheiro na escola, não porque eu segurasse, mas só porque não me dava vontade mesmo. Mas parando pra pensar agora, eu acho que a fonte da minha timidez na hora não foi pedir pra ele, e sim ter que atravessar a sala toda pra sair, já que a porta ficava do outro lado. Resumindo a história, meu amigo que sentava atrás de mim teve que pedir pro professor pra me deixar ir no banheiro. É complicado. Também teve aquela vez no 7º ano. Veja, eu quase sempre sou o queridinho dos professores, não aquele que ficava dedando os outros ou lembrando que tinha lição de casa. Eu só era quietinho mesmo, até a professora de ciências. Ciências era uma das minhas matérias favoritas, já que eu amava animais. Mas depois começamos a estudar micro-organismos e aí eu desinteressei. Mas aquela professora, ela colocou a última pá de terra nessa minha paixão por ciências. E eu tentei ser amigo dela, eu juro que eu tentei. Só que um dia, do nada, a gata chega na sala depois da semana de provas e fala: tiveram alunos aqui que tiraram uma nota muito baixa na minha prova. E ela inclinou pra mim de um jeito tão exagerado e obviamente todo mundo na sala sabia que se tratava de mim. E nisso eu congelei, porque eu não sabia lidar com esse tipo de situação. Enfim, depois que tudo passou e o pessoal voltava a conversar, essa cachorra parou do lado da minha cadeira e falou baixinho só pra eu escutar. Ficou tristinho, né? E aí eu só desabei. Aquele choro silencioso de tremer os ombros. E aí acho que ela percebeu que foi longe demais e só pediu pra eu fazer um desenho. Já que eu gostava de desenhar, até hoje eu gosto na real. E ela passou o resto do ano fingindo que nada aconteceu. E eu, trouxa, aceitei. Professora, se você tá vendo esse vídeo agora, saiba que eu espero que o karma tenha agido na sua vida. Porque gente igual você não devia estar perto de criança. E ainda bem que você não fez isso com o meu eu de hoje em dia. Outro exemplo que eu lembro é com romance. Tipo, eu não tenho grandes experiências românticas. Na verdade, eu tenho umas 3 e uma delas foi à distância. E as outras 2 foram presenciais. A primeira eu não fazia nada, era literalmente um boneco que só ficava parado e fazia cafuné de vez em quando. E a segunda e última até agora a gente tinha conversado por mensagens e a cada 2 mensagens eu soltava uma cantada. Mas quando chegou a hora do vamos ver, eu tava praticamente tremendo. Mesmo que o máximo que tivesse rolado foram beijos. Mas depois eu fiquei bem mais... Enfim, esse vídeo é sobre minha timidez e introversão, não sobre meus relacionamentos íntimos. Próximo, o último exemplo que eu tenho que ainda acontece hoje em dia é que sempre que eu vou em um estabelecimento e tenho que falar com um funcionário, se eu estiver com alguém na hora, eu simplesmente olho pra essa pessoa e espero ela tomar partido. E quem me conhece nem discute. Só vai fazer a impossível missão pra mim de interagir socialmente. Os meus exemplos de introversão atualmente são muitos. Eu só saio de casa por uma razão: obrigação. Ir pro curso, ir pro mercado, ajudar meus pais no trabalho e etc. De resto, é muito raro eu sair de casa. Minha mãe me implora pra gente ir na praia ou em algum outro lugar. Em minha defesa, eu preciso ser produtivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E fora de casa, eu simplesmente não consigo me concentrar. Além disso, eu tenho aves, que são animais extremamente sociais e que não podem ficar muito tempo sozinhos. E mesmo assim, eu não gosto de me arrumar, ir pra outro lugar e ficar tanto tempo fazendo algo lá que nem é essencial pra mim. Quando o assunto são meus amigos, cara, tem uma história interessante pra contar. Antigamente eu tinha uma amiga que gostava muito de sair, ela me chamava todo sábado pra ir em algum lugar, o que pra mim já era muito. Mas quando eu disse que sexta-feira eu não tenho curso, ela passou a querer sair na sexta também. E aí eu comecei a inventar desculpa pra não querer sair, e ela percebeu. E aí eu te pergunto, se você percebe que alguém tá inventando desculpa pra não sair com você, o que você faz? Imagino que iria parar de chamar essa pessoa pra sair, principalmente em respeito a si própria, mas ela continuou. E pior, ela passou a se convidar pra
pra vir aqui em casa no sábado. E eu, trouxa, não conseguia falar não, mas calma que piora. Ela é alérgica a pássaros, ou seja, ela não podia ficar no meu quarto. E eu tinha que ficar com ela, então não podia dar atenção pra eles. Eu sei que pode parecer besta pra algumas pessoas, mas entendo que você jamais estará acima dos meus pássaros na minha hierarquia social. E calma, porque piora. Pra além de se convidar pra vir na minha casa toda semana, às vezes até no meio da semana. E ficava comigo até a hora do meu curso. Além disso, no fim de semana, ela vinha depois do almoço e ficava até a janta. Teve uma vez que ela ficou aqui até às 11 horas da noite. Mas calma, porque piora. Uma vez ela me chamou pra ir em um shopping em outra cidade e eu quase recusei por causa dos meus pássaros, mas no fim eu aceitei, porque eu sou trouxa. O plano era, eu e ela iríamos juntos, nos encontraríamos com uma amiga dela e um rapaz que eu tava conversando na época, e cada um iria pro seu rumo até o fim do passeio, quando nos encontraríamos de novo e voltaríamos juntos. Tudo bem até aí, acontece que quando chegamos lá, o rapaz que eu tava conversando ainda não tinha chegado, então eu fiquei andando com elas, e detalhe, era a primeira vez que elas se viam pessoalmente. Sabe o que minha queridíssima amiga me disse? Simplesmente me mandou embora. Não, você não ouviu errado, ela me chamou pra sair a tarde toda em outra cidade, pra me mandar sair e deixar elas duas conversando sozinhas. Eu não tô zoando. E ela fez isso tudo por mensagem. Eu me pergunto por que ela não falou na minha cara do lado da amiga dela. E eu quase voltei pra casa naquela hora, e isso só não aconteceu porque o garoto que eu tava falando chegou na hora. E seguimos o plano do passeio o resto do dia. E sabe qual que foi a primeira coisa que ela fez quando a gente voltou? Se convidou pra ir na minha casa na sexta e no sábado. Eu inventei uma desculpa pras duas vezes e aí ela explodiu. Nós discutimos, eu infelizmente não falei tudo que eu queria falar pra ela porque eu tava me segurando muito e até hoje não voltamos a conversar. E honestamente, a culpa foi minha. Eu não devia ter deixado alguém ficar tão confortável a ponto de invadir meu espaço pessoal. Eu devia ter imposto meus limites, eu devia ter me valorizado mais e sinceramente foi bom isso ter acontecido. Pelo menos agora eu sei as consequências de ficar colocando o conforto dos outros às custas das minhas necessidades. Moral da história é cavalo que não dá coice e todo mundo quer montar. Agora, antes do vídeo acabar, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Lembra que eu falei que antigamente eu era extrovertido? Então, eu acredito que eu não seja verdadeiramente introvertido ou tímido. Eu gosto de interagir com os meus amigos, eu gosto de conhecer pessoas novas, eu amava fazer apresentações de assuntos que eu me interessava na escola, então, por que eu tô assim hoje em dia? Simples, condicionamento aversivo. Meu cérebro aprendeu que, pra se preservar, ele não pode interagir, não pode se mostrar pro mundo, não pode confiar em ninguém. Não tô dizendo que eu sou uma vítima, ai meu Deus, coitadinho de mim, como eu tô traumatizado, mas esse não era eu. Não era pra ser eu, mas agora é. Eu não me sinto mais confortável em locais sociais. Não me sinto confortável longe da minha zona segura. Não me sinto confortável em grupos, então não, eu não nasci tímido nem introvertido. Como eu disse, eu não sofri negligência, eu nunca tive grandes traumas, então eu diria que foram microtraumas que foram se acumulando ao longo dos anos, envolvendo outras pessoas ao meu redor, figuras de autoridade que deviam me proteger, com professores debochando de mim, ser trocado sempre que alguém melhor aparecia, os outros agirem como se eu estivesse atrapalhando, e eu só aprendi que se eu não der abertura pra ninguém, não tem como ninguém me machucar. E essa é a forma que menos dói, e eu tô confortável sendo assim. Eu não sou psicólogo, então o que eu vou falar agora pode não ser a coisa mais saudável do mundo, mas esses traumas criaram uma armadura que eu não quero mais soltar, e não quero aprender a viver sem. Essa armadura pode ser pesada, pode dificultar minha vida, mas ela é o que me protege de levar uma flechada. Bora falar um pouco sobre os meus pássaros. Eu já disse bastante sobre eles aqui nesse vídeo, mas eu ainda não apresentei eles. Eros e Psique, que são agapornis roseicollis, Fênix, que é uma calopsita, e Serafim, meu periquito australiano que infelizmente já foi com Deus por causa de um choque térmico, mas que ainda faz parte da minha vida, mesmo que não de forma física. Humanos são animais sociais, por mais introvertido que você seja, você ainda precisa de interação com outros indivíduos, nem que seja através das redes sociais, e pássaros também são assim, principalmente psittaciformes, como papagaios, araras e etc. E isso inclui minhas aves. Eles são meu atual círculo social, e o que mais interage é a Fênix, já que depois da morte do Serafim, que também era um grude, ela ficou sozinha e precisa de muito mais atenção e carinho. Mas não se enganem, Eros e Psique também são dois carrapatinhos comigo. O que eu tô querendo dizer nessa parte do vídeo é que agora eles são meu bando. Minha ânsia por interação social, que existia principalmente direcionadas para outros humanos, é quase exclusivamente deles agora. Eu aprendo observando eles, eu recebo carinho deles, eu sou acolhido como parte do mundinho deles. E tudo isso sem precisarmos trocar uma palavra. Não digo que isso potencializou meu isolamento, mas isso com certeza deixou minha armadura bem mais confortável. E vou reforçar, a esmagadora maioria das pessoas está abaixo de todos eles na minha hierarquia social. Então sim, se você quisesse ser meu amigo por algum motivo, você estaria abaixo do que pra você é só um periquito morto, mas que pra mim foi uma demonstração de amor e confiança que poucos humanos me mostraram.
Mas enfim, esse foi o vídeo. Foi mais um desabafo meu que talvez alguém possa identificar e entenda melhor como se sente, mas de novo, eu não sou psicólogo. A forma que eu tô lidando com isso pode não ser saudável para outra pessoa. Então se você se sente assim, eu te aconselho a buscar ajuda profissional. Humanos são animais sociais e um humano querer evitar algo que devia fazer bem pra ele não é normal. Mas se ser humano é ser social, o que fazemos quando a sociedade nos ensinou que não somos bem-vindos? Construímos um bando próprio. Talvez não haja nada de errado nisso. Só não podemos esquecer que a gaiola, por mais confortável que esteja, ainda tem porta. Mas enfim, por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.